dia, Brasil! Bom dia você que está ligadinho conosco, seja pela TV Canção Nova, seja pela Rádio Canção Nova, ou pelo YouTube, ou nos acompanhando também pelo CN Plus. Seja bem-vindo, bem-vinda! Uma ótima segunda-feira para você, uma semana abençoada, é o que nós desejamos para você. A começar por essa segunda-feira santa, sim, nós já adentramos a Semana Santa, meu irmão, minha irmã, uma semana com certeza onde Deus nos convida a uma maior intimidade com Ele, a um relacionamento com Deus. E você é convidado a viver, acompanhar tudo aqui na Semana Santa através da Canção Nova. Aliás, se você pode, vem para cá, vem viver conosco, não é? A Semana Santa, quinta, sexta-feira, o sábado e a Páscoa no domingo, não é? Nós estamos nessa expectativa para poder proclamar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da ressurreição, precisamos viver, não é? A quinta-feira, sexta-feira santa, a paixão, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos meditar esses mistérios para que aí sim nós possamos proclamar a vitória de Deus na sua vida. Talvez você esteja assim, aguardando aí a vitória, a ressurreição, mas antes está passando por uma provação, por algum sofrimento. E eu digo para você, aguenta firme, como nosso pai fundador diria, meu irmão, minha irmã, aguenta firme, confia no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Aliás, eu vim já aqui para o nosso estúdio, a Salete está aqui hoje, ela vinha falando isso, né, sobre o cuidado de Deus conosco. Deus realmente, Ele cuida de nós. E eu digo isso a você agora, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família, Deus cuida daquela pessoa que você traz aí no seu coração agora e que talvez você está preocupado, angustiado, mas tenha essa certeza, Deus cuida de você. Tem até uma cantora famosa que canta isso, né? E ela está aqui hoje. Quero acolher todos aqui da equipe também. Um bom dia para todos os cinegrafistas, todos que estão aqui por trás das câmeras, levando até você essa imagem da TV Canção Nova, esse estúdio que é panorâmico, que você pode ver a natureza lá fora também. Isso, de certa forma, né, traz alegria ao nosso coração, traz paz ao nosso coração, porque a natureza, a criação de Deus, manifesta também o poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E como é bom saber, não é? Que Deus está atento às nossas necessidades. Nós estamos, sim, na reta final do projeto da M Almas, mas muito confiantes que Deus cuida da Canção Nova, Deus cuida da nossa família, Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. E já quero acolher ela nesta manhã também. Bom dia, Salete. Bom dia! Coisa boa estarmos juntos. Bom dia, Valdênia. Bom dia, Sapo. Estamos juntos nessa realidade, desse cuidado de Deus, sobre esta mão de Deus que cuida de nós, né? Como eu estava partilhando com você, eu vim andando do santuário até o anexo da TV, rezando, né? E aí no caminho vi uns pássaros sendo alimentados. Quer dizer, alguém jogou milho ali e eles ali se alimentando, né? E aí eu me lembrei do Evangelho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aquele Evangelho que o Senhor diz para nós: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu cuidado. Se o Pai cuida do campo, dos lírios dos campos, dos pássaros, não é? O que eu estava justamente contemplando ali, o Evangelho sendo cumprido ali na natureza. Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais de vós que sois filhos. Não é? Quando Deus pensou no outono, na primavera, no inverno, Ele pensou no campo, nos alimentos, né? Para chegar na nossa mesa. Quando Ele pensa na criação, Ele pensa em nós, não é? E quando Ele chamou cada um de nós à vida, Ele não nos chamou para deixarmos assim à toa no mundo. Não, a mão dEle cuida de nós verdadeiramente, nos detalhes. Então hoje eu já agradeço a Deus por esse reinado de misericórdia, não é? Vivemos sobre o reinado da misericórdia de nosso Senhor, que nós celebramos nesse domingo, né? Hosana ao Rei da misericórdia.
confiamos nele, né? E vamos, ao longo desse dia, mas especialmente aqui do programa, colocar mesmo nas mãos do Senhor todas as nossas necessidades. Talvez sejam materiais, né? Suas necessidades hoje. Talvez até algum alimento que está faltando aí na sua casa. Mas como a nossa querida Salete acabou de testemunhar para nós, olha que lindo, Deus cuida nos detalhes. Se Ele cuida dos pássaros, você é filho, você é filha, muito mais Ele cuidará de você, das suas necessidades. Então hoje cabe a nós o quê? Confiar em Deus, né? E proclamar o reinado dele na nossa vida, o senhorio de Jesus. Na verdade, Sapo, bom dia. Nossa, verdade demais. Eu sempre digo, até brinco com a Salete, que nós somos bons, nós. Deus é espetacular. Ah, é, né? É isso aí, maravilha. Fazer um convite para o povo aí da Redondeza, do Brasil todo, vir passar a Canção Nova essa semana maior, Isso. aqui na Canção Nova, né? Isso vai mesmo. ter tudo de bom vai estar aqui. Então venha para cá que vai ser bom demais e ajude a Canção Nova a fechar a nossa campanha aí, que a Canção Nova automaticamente ajuda você. É isso aí, maravilha. Isso mesmo, família. Olha, nós temos hoje e amanhã para você ajudar o projeto da M Almas, não é? Não perca tempo. Já no início aqui do programa, olha, vamos pedir para colocar o QR Code no programa todo, né? Para que quem estiver aí acompanhando já possa ajudar a Canção Nova. Não deixa para depois, não. Nem deixa para a última hora, né? Nós agora somos chamados a ajudar, a contribuir, a colaborar com a Canção Nova, porque eu sei que você está aí hoje esperando a partilha da palavra, a direção de Deus para a sua vida, e você mesmo testemunha, né? Ó, a Canção Nova é meu sustento, a Canção Nova me alimenta. Então, a Canção Nova, também sendo esse canal, ela precisa da sua ajuda. E você sabe que pelo Pix é o meio mais rápido, mais prático de você ajudar. pix.doação@cançãonova.com, mas também aí pelo QR Code na sua tela, tá bom? Desde já, obrigada. Você que vai ajudar, você que já ajudou, você que está hoje sentindo no coração o desejo de fazer algo a mais, muito obrigada por sua contribuição, porque você entendeu o chamado da Canção Nova, você entendeu a missão da Canção Nova. É simplesmente esse: evangelizar, levar almas para Deus, salvar almas para o Senhor. E obrigada porque você nos ajuda nessa linda missão. E quero acolher ele que está de volta, graças a Deus. Márcio Mendes, bom dia, meu irmão. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Graças a Deus. E você? A paz de Jesus para você, para os meus irmãos aqui na bancada, que Deus os abençoe. Hoje é um dia muito especial lá em casa. Porque a minha digníssima Rosemarie, o amor da minha vida, está fazendo hoje aniversário. Parabéns. Minha querida, você torna a minha vida muito especial. O que eu sou, devo muito a você. Nesses quase 30 anos caminhando juntos, né? Entre namoro, amizade, namoro, noivado e casamento, quantas coisas nós vivemos um com o outro, e o quanto a Rose, ela me ajudou a me tornar o homem que eu sou. Então devo muito a você, querida, e te amo demais, demais nesse dia de hoje. Tudo de melhor para você, tá bom? Um beijo. E ponho aqui já a palavra de Deus para nós nesta manhã, porque a palavra de Deus, ela é o norte para nós aqui no Sorrindo para a Vida. O Senhor nos fala de muitas maneiras, nas partilhas, nos pedidos de oração. Deus nos fala nos testemunhos, mas o Senhor nos fala sobretudo pela sua palavra, pela Sagrada Escritura. Ele dá uma direção não só para o nosso dia, mas para a nossa vida. Então compartilho aqui com você Salmo 10, versículos do 1 ao 4. Já anote aí, marque, deixe a sua Bíblia aberta, porque já nós vamos voltar aqui nesse salmo. E o trecho hoje do livro Na Presença do Deus Vivo, que nós estamos trazendo todos os dias, um pedacinho aqui no programa. O trecho hoje está muito, muito especial. Então, se em algum momento você perdeu a mão aí na leitura, retome no dia de hoje. O título é Quando a Tentação é Grande. Aconteceu já de você ter que enfrentar situações assim? E aí, o que a gente faz? Você vai se surpreender com o que te espera aqui. Está na página 257. Hoje é o dia 35. Já deixa separado também, que daqui a pouco a gente volta aqui
nessas partilhas. Ótimo! Bom dia, Valdênia, bem-vinda! Obrigada, Patrícia. Bom dia, Bom Márcio. dia, Deus tudo abençoe. Parabéns também a Rosemarie. Bom dia, Salete Ferreira. Dia, Valdênia. Coisa boa encontrar a Salete. Sempre, sempre, sempre é um presente para nós. E é claro, ele, não, maestro. Maravilha, Maestra do bom coração, bom dia. Bom dia para você que está aí juntinho conosco. A gente percebe na natureza, né, gente? Estamos na Semana Maior. Até mesmo a natureza, o clima muda, porque nós também precisamos mudar. Seguir os passos de Jesus. Quero dizer a você, se nós vivermos aquilo que a liturgia nos propõe, a nossa vida muda totalmente. É uma experiência de salvação. Então, eu confirmo que o Márcio diz, deixe os seus pedidos de oração, porque Deus também nos fala através deles. Mas, acima de tudo, se comprometa a viver esta Semana Santa com toda a espiritualidade, com todo o coração aberto que você pode, porque eu tenho certeza absoluta, tanto quanto meu nome é Valdênia, vai mudar a sua vida. Vamos abrir o nosso coração, meus irmãos. Deus tem muito a realizar em nossas vidas nesta Semana Santa. E o Sapo disse muito bem, você é o nosso convidado especialíssimo. Venha para cá de maneira muito particular no Tríduo Pascal, quinta-feira, sexta-feira, sábado e a missa do domingo, a missa da ressurreição. Nós aguardamos você e sua família. Então se organize para vir participar aqui conosco, tá bom? Eu já quero começar, meus irmãos, reta finalíssima do projeto Dai-me Almas. Então, não tem melhor momento de falarmos sobre a salvação, o Dai-me Almas é isso, do que nesta Semana Maior. A Canção Nova conta com a sua ajuda, você sócio evangelizador, que no dia de hoje pode nos oferecer o seu algo a mais. Gente, nem deixe esperar o programa. Quem pode, faça agora, porque a gente conta com você. A gente conta com a sua participação para que a gente siga em frente evangelizando. Com o sistema de comunicação, funciona assim, mais longe e mais rápido. Aprendi com o Padre Jonas, na primeira vez que ele mencionou esse termo, Sistema Canção Nova de Comunicação. Ele disse, precisamos de um sistema para chegar mais longe e mais rápido, preparando um povo bem disposto para a vinda de Jesus. Então, coopere conosco nesta empreitada de evangelização. Gente, eu vou mostrar a fotinha, mas eu quero começar contando a história dessa irmã querida em Cristo, a Dona Maria. E o que é o Sistema Canção Nova de Comunicação? Ela fez uma experiência da graça de Deus que literalmente, olha o que eu disse a respeito da Semana Santa. Gente, mudou a vida dela, Patrícia. Ela, há 30 anos, acompanhando a Canção Nova, da época que a gente ainda não tinha um canal fixo, então um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. E uma vizinha falou, assiste, que vai ter uma missa. Ensinou ela a sintonizar a Canção Nova, ela ficou na casa dela, a vizinha na outra casa. Penso que foi assim, né, Dona Maria? E aí, ela disse que estava acompanhando. E de repente o padre proclamou assim, Jesus está visitando várias casas. E ela estava só com a TV ligada, Márcio. A casa toda com as luzes apagadas, era à noite. E ela disse que de repente, um clarão. A casa dela se iluminou em todos os cômodos. Não é que a luz apagou, a luz acendeu. E ela disse assim que foi tomada de um susto, mas que ela não ficou com medo. E ela queria sair para ver se tinha acontecido nos outros lugares, mas ainda assim ouvindo o padre dizer, é Jesus quem te visita. Ela disse que sentiu a presença de nosso Senhor tão grande, que ela correu na casa da vizinha. E a vizinha estava tudo apagado. E ela voltou na casa dela e ligou, aí que a luz acendeu. Ela disse, a minha casa se iluminou pela presença de Deus. Foi um marco na minha vida. Eu nunca mais deixei de acompanhar a Canção Nova. E ela disse, e aí, Val, sabe o que é? Eu agora estou aposentada. E eu tenho condições de ficar mais perto deste lugar onde Deus me visitou. Então, mudei-me para cá com a minha família.
E eu estou feliz demais, porque desde aquele dia, aquele clarão foi a presença de Deus que nunca mais me abandonou. Fui acompanhando a Canção Nova e eu não assistia mais a TV. Era Deus que assistia a minha vida no sentido de participar. E tudo isso, gente, ela me contou na casa dela. Salete, sabe por quê? Sexta-feira terminou o programa, eu fui resolver umas coisas no meu trabalho e desci a pé para a cidade, porque eu tinha que resolver umas coisas. E aí, chegando na cidade, quando eu já estava voltando, eu encontro com ela. Você é a Val? Sou eu. Eu vi o programa hoje e você estava pedindo doação. Vamos lá em casa pegar a minha? Porque eu não vou conseguir subir para poder deixar. Ela falou, eu sou sócia pelo débito automático, eu já fiz a minha contribuição, mas eu estou com esse generoso aqui. E aí, gente, eu voltei, literalmente, a avenida que eu já estava caminhando, a acompanhei até a casa dela e ela foi me contando essa história, essa experiência de Deus e entregou em mãos o generoso. Me senti, quando a gente fazia a visita do sócio Canção Nova, né, visita no Clube da Evangelização. Então, quero agradecer a Dona Maria, vou mostrar a fotinho, porque ela estava com os netos aqui, a gente é família mesmo, né? Fui lá no quarto dela, estou eu, a Dona Maria, é o Miguel pequenininho ali e o Rafael, se eu não estiver misturando os arcanjos. Mas tem o Gabriel também, as crianças estavam chegando da escola no momento. Então, quero agradecer porque é assim, esse já é um testemunho, é claro, mas eu quero dizer que a Canção Nova chegou na vida da Dona Maria e eu gostei muito disso. A vida dela se iluminou pela presença de Deus. E, gente, 30 anos. E aí, andando a pé pela cidade, eu encontrei a Dona Ana, que ela falou assim, eu sou cachoeirense, eu sou da época que eu encontrava com o Padre Jonas na rua. E ela falou, e eu amo a Canção Nova, estando aqui na cidade eu posso testemunhar, a Canção Nova mudou a minha vida também. Me deu um abraço muito apertado, né, Dona Ana? Um abraço para a senhora. Então eu quero dizer, gente, a Canção Nova segue mudando a vida de tantas pessoas. Fez essa Dona Maria não só mudar de vida, mas agora mudou de endereço, para estar mais pertinho do que nós chamamos de pedacinho do céu. Então, é por isso que eu quero convidar você a ajudar a Canção Nova no dia de hoje. Porque como Deus assistiu a Dona Maria, você está assistindo a gente, mas eu quero te dizer, Deus te assiste, Deus te acompanha, Deus está com você, agindo na sua vida. Então não perca tempo, não tem valor estipulado, é o que você puder agora, pix.doação@cançãonova.com, vá nos ajudando, porque a Canção Nova conta com você. E aí, ó, já tem a Sueli Comarim dizendo assim, bom dia, Val, hoje é dia de suplicar aos que amam, que possam ajudar a Canção Nova, aqueles que amam essa programação. Ela disse assim, Pix de 1, Patrícia, R$1, ela falou, Isso. Pix de R$10, Pix de R$20, Salete. Ela dizendo, ó, segue o meu, eu consigo fazer de 25. Mas eu quero dizer, a Sueli dizendo, hein, que ninguém fica de fora. Bora ajudar, povo maravilhoso de Deus. Obrigada, Sueli, Deus a abençoe. Aí aqui, a Josiana, ela diz, o meu Pix, partilhando com a gente, Márcio, é em honra a São José. Hoje eu fiz o Pix a São José, porque eu sou muito grata à intercessão dele. Alcancei muitas graças através dele, terminei a trintena e estou muito feliz, então estou homenageando São José. O Júlio já deixou aqui, Júlio Andrade, o Pix dele, o José Luiz, o Algo a Mais, a Rosana também. Enfim, muito, muito, muito obrigada. É com a ajuda de cada um que a gente segue em frente, evangelizando. Isso mesmo. E olha, a gente nem vai perder tempo hoje. Aliás, você tem várias maneiras de ajudar a Canção Nova, também lá no site, né? loja.cançãonova.com. Olha, o frete grátis continua, né? Para compras aí, você que é sócio, acima de R$59. E você que não é sócio, compras acima de R$99. Então, aproveita o frete grátis para você ir lá adquirir os produtos de evangelização. Você sabe que o primeiro domingo depois da Páscoa é a Festa da Misericórdia. Nós temos uma seleção de produtos lá muito interessantes, mas evangelizadores da devoção da misericórdia. Tem camisetas e vários artigos religiosos. Adquira já o seu também. Coloca nesse combo aí, já faz parte.
também para você ajudar. Tem também os produtos, né, relacionados à devoção a São José, como a gente ouviu, né, a Val acabar de testemunhar aqui para a gente. Então, você indo no site da loja, você tem muitos produtos para você escolher, para você presentear você mesmo, as pessoas que você ama. Tem essa camiseta linda que o Márcio está hoje, né, de São Miguel. Maravilhosa, Patrícia. E a gente vai rezando com ela, sabe? Porque todos nós já sabemos, né, aquela súplica, aquela invocação a São Miguel Arcanjo, mas aquela não é a única. A São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E essa camiseta, ela traz uma oração de súplica, a intercessão poderosa de São Miguel nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Então, quero até convidar você a orarmos juntos aqui pela Canção Nova, por você, por cada um de nós, nesta oração que diz: glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da minha presença todo mal, todo ataque e ciladas do demônio. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém, amém, amém. E assim a gente vai se vestindo, a gente vai rezando e vamos marcando o nosso dia com tantas coisas, né, que trazem sinal da presença de Deus para nós. Então não se trata do objeto pelo objeto, mas tem uma palavra ali em Isaías, Patrícia, que diz assim, que até nas panelas a gente escreveria consagrado a Deus, até nas nossas panelas. A própria palavra de Deus, ela diz, escreverá na sua mão, pertenço ao Senhor, sabe? Marcando aquilo que nos pertence com a presença de Deus. Então, muitas vezes, quando nós fazemos isso aqui, no Sorrindo para a Vida, trazemos para você indicação de algum material de evangelização, é que antes mesmo de propô-lo a você, nós o desejamos para nós. Nós o quisemos na nossa casa. Nós desejamos que tudo que nos envolve tenha a marca da presença de Deus. Então, muito boa indicação, não é? Para você ver esses materiais, é tão fácil, e é tão bom, é tão gostoso. Entra aí, loja.cançãonova.com, tem facilidades no dia de hoje, então já faz seu pedido também. E o que você pede aí no loja.cançãonova.com, em vez de enriquecer o bolso aí de algum particular, não, esse valor entra para manter a evangelização chegando a tantas pessoas que precisam nesse dia de hoje. Você concorda? Que tem muita gente precisando de Deus? Então, quando você colabora, a palavra de Deus chega até essas pessoas também porque você ajudou. E, Márcio, tem que aproveitar ainda mais, porque até amanhã tem o desconto Pix, né? 5% para você que pagar através do Pix, tá bom? Muito bem. Então, não perca essa oportunidade de se revestir da fé, né? Com uma camiseta como essa e tantas outros vestuários que nós temos, não é? Você se reveste aí da fé. Agora sim, a gente quer se voltar mesmo. Tem algum outro testemunho, Val, ou não? Não, depois, né? Temos, o testemunho, na verdade, mas o a tempo gente já está com a já hora adiantou. adiantada. Finalzinho do programa eu conto mais testemunho para você. Quem sabe chega o seu testemunho aqui também, né, família Canção Nova? Enviei para a gente, tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com. Mas eu quero trazer a frase do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Não desça da cruz antes da hora. É nela que Deus realiza a sua obra. Meu Deus, que frase é essa hoje para nós, né? Tudo a ver com a Semana Santa, tudo a ver com você que está passando por sofrimentos, tribulações, que está aí, abraçando a sua cruz. Não desça da cruz antes da hora. É nela que Deus realiza a sua obra, né, Salete? Isso mesmo. Então vamos nos colocar nas mãos deste Deus que cuida de nós,
que se preocupa com os detalhes da nossa vida. Vamos cantar juntos. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo. Porque Ele me ama, Deus está contigo. Porque Ele te ama, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Deus está comigo. Cante mais uma vez. Deus está comigo. Porque Ele me ama, Deus está contigo. Porque Ele te ama, Deus está conosco. Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós, Deus cuida de mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que está sintonizando agora o Sorrindo para a Vida e não teve oportunidade ainda de tomar nota da palavra, abrir a sua Bíblia, eu digo agora, está no Salmo 10, versículos do 1 ao 4. Salmo 10, versículos do 1 ao 4. Enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, faço aqui um convite muito especial a você. Sabe aquelas situações duras, difíceis, demoradas de resolver, que muitas vezes nos fazem duvidar até de nós mesmos? Eu quero convidar você para nós irmos juntos numa peregrinação que vai acontecer em setembro, saída no dia 15 de setembro, para levarmos aos pés de Nossa Senhora em Saragoça. Eu tenho ficado encantado com esse lugar de aparição de Nossa Senhora, uma fonte de muitos milagres, e um dos milagres assim mais marcantes e com mais testemunhas e com mais comprovações médicas que aconteceram nesse lugar, um dos mais expressivos afirmados pela Igreja Católica, aconteceu a partir daquele lugar, não é? Que já era um lugar de peregrinação, porque em Saragoça Nossa Senhora apareceu a São Tiago quando todas as suas forças estavam se esgotando. Sabe aquelas situações difíceis que nos ultrapassam? Ali, naquele lugar, Nossa Senhora o confortou, fortaleceu, deu direção para a vida dele, e ele pôde continuar uma missão que por ele mesmo ele já tinha desacreditado. Vamos juntos? E nós vamos fazer essa peregrinação com Nossa Senhora, porque nós começamos ali no Porto, não é? No Santuário Nacional de Portugal, que não é em Fátima, é lá no Sameiro, não é? Do Sameiro a Saragoça, Nossa Senhora estará conosco em todo esse caminho. Eu estou convidando você para que nós possamos ir juntos. Saída dia 15 de setembro, você vai entrar em contato com a comunidade Obra de Maria pelo telefone 12 3186 2055, e você vai dizer: eu quero ir nesta peregrinação
para Portugal e Espanha, que sai no dia 15 de setembro, tá bom? E teremos ali uns bons dias juntos. Salmo 10, versículos do 1 ao 4, e diz assim a palavra de Deus: Senhor, por que estás tão longe e te escondes no tempo da angústia? Com soberba o ímpio oprime o pobre. Sejam apanhados nas intrigas que tramaram. O ímpio se gloria da cupidez da sua alma, o avaro se felicita, mas despreza o Senhor. O ímpio no seu luxo soberbo diz: Deus não repara, Deus não existe. Eis o que ele pensa. Até aqui a palavra, mas vamos ver a resposta, lá no versículo 13. Com que direito pode o ímpio desprezar a Deus e dizer consigo mesmo: não vás investigar? Viste a fadiga e a aflição, e estás atento para dar-lhes a paga. A ti, Senhor, se entrega o infeliz. Para o órfão és um protetor. Versículo 17. Ouviste o desejo dos humildes, Senhor. Fortalece seu coração e os escutas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouviste o desejo dos humildes, Senhor. Tu, Senhor, fortaleces o seu coração e os escutas. Deus está sempre perto, meus irmãos, mesmo quando a gente sente uma certa distância de Deus. Acontece uma coisa interessante quando a gente está com dor. Quando a dor é muito grande, a gente não enxerga nada, a gente não ouve nada, a gente não vê nada, a gente não lembra de certas coisas, porque toda a nossa concentração está na dor que nós sofremos. Tempo atrás eu morava em São Paulo, não é, ali como missionário mesmo, dentro da comunidade Canção Nova, e o nosso local de atuação era o Liceu Coração de Jesus. A TV estava lá, a TV Canção Nova estava lá em São Paulo, e as nossas salas de trabalho eram ali dentro do liceu. E acontecia que o liceu é um colégio antigo, de séculos, né? E muito frio. E os bebedouros que a gente tinha no corredor é aquele de metal, que você já conhece, que tem uma altura assim de 1 metro e pouquinho, que você aperta um botãozinho, isso é aqueles guichos de água gelada, meu Deus do céu, naquele frio de São Paulo, a hora que aquela água batia nos dentes, até trincava. Então eu gosto muito de beber água, eu tenho muita facilidade, mas no frio e água gelada, aí toda hora que eu ia e bebia, aquele pouquinho de água enganava a minha sede, mas não me hidratava. Qual foi o problema? Um dia em casa, estava tomando banho, senti um desconforto na altura dos rins, a água estava quente, eu falei, nossa, será que... Aí eu mudei a água para fria, não sei o que aconteceu, que acelerou o processo mesmo. Mas me deu uma dor, mas uma dor tão insuportável que nós corremos para o hospital. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na minha vida, estava com pedra nos rins. A dor era tão grande que eu não conseguia gemer, porque não dava para gastar força gemendo. Não dava, eu tinha que manter todas as minhas energias para suportar aquela dor. Então, eu não conseguia ouvir nada, prestar atenção em nada, porque a dor tomou conta de tudo. Então, eu digo a você, há situações na vida da gente em que não são os rins que dói, mas a alma dói, o coração dói. E naquele momento a dor é tão grande que a gente não enxerga nada, nem a presença de Deus. Jesus na cruz não podia ver a presença do Pai.
O Pai nunca o abandonou. Jesus na cruz clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? O Pai nunca abandonou Jesus. Mas a dor, que não era só a dor da crucificação, que não era só a dor das chagas abertas, que não era a dor dos cortes em suas costas, da coroa de espinhos, dos pregos nos seus pés, nas suas mãos, do seu rosto contundido por tantas pancadas que ele levou. Não era somente essa dor, mas a dor de ter assumido todos os pecados da humanidade. Quando Jesus endossou os nossos pecados, deixou de ser nosso e passou a ser dele. E ele não endossou apenas os nossos pecados. Jesus endossou as nossas culpas. Agora você imagine que a sua culpa às vezes é tão insuportável para você que você adoece com a sua culpa. E por vezes não é a culpa de uma vida inteira. Por vezes é a culpa de uma situação mais grave. Se torna insuportável. Você não tem paz sozinho. E aí tudo se revira dentro de você. É uma tristeza, é uma opressão, um desejo de morte, um desejo de não existir. Quanta gente fez a oração do Salmo sem saber que era um salmo, dizendo: maldito o dia que eu nasci. Quisera Deus eu não tivesse vindo a esse mundo. Porque tem um tipo de sofrimento tão grande que faz a gente desejar não ter vindo a esse mundo. E eu lhe digo, esse sofrimento só ganha essa expressão dentro de nós quando encontra também uma base de pecado dentro de nós, de culpa. Se você às vezes não dá conta da sua culpa, imagine da culpa de todas as pessoas que já passaram sobre a face da terra. Mas não é assim, aquela culpinha romântica, bonitinha, do tipo, eu vou assumir no seu lugar a responsabilidade pelo que você fez. Isso é bonito, né? É romântico. Não. Assumir a culpa quer dizer que toda descarga de ira que estava reservada sobre ela vai recair sobre você. O desprezo, as acusações, tudo, sem direito de defesa, amigo. Foi isso que pesou sobre Jesus na cruz. Vou fazer uma comparação para você. Imagina, você já viu uma pirâmide, né? Imagine uma pirâmide, você sabe que ela tem um vértice lá em cima. Imagina essa pirâmide invertida, como se fosse um copo piramidal, né? Com a base quadrada, mas terminando num pontinho lá, fininho. Imagine que nessa pirâmide, de cabeça para baixo, você pudesse caber o universo inteiro, com todo o cosmos, com todos os planetas, com todas as galáxias, com tudo que nesse universo existe, e você concentrasse todo o peso deste universo inteiro num único lugar, vamos dizer, numa única pessoa, o que aconteceria com esta pessoa? Seria esmagada pelo peso do universo. Existe um universo de culpa tão grande quanto esse cosmos, e todo ele foi recolhido e colocado sobre Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, ele foi esmagado pelas nossas culpas. E foi tão forte o que Jesus viveu na cruz, que se tornou para ele impossível sentir a presença de Deus. Porque, querendo ou não, ele assumiu os nossos pecados. Então, os nossos pecados estavam sobre ele e passaram a ser dele. Ele assumiu as nossas culpas, então as nossas culpas estavam sobre ele e passaram a ser dele. E tem uma característica que acompanha sempre o pecado e sobretudo o pecado mortal: nos priva da presença de Deus. Nós não conseguimos sentir, não conseguimos perceber. E aí é a hora que as nossas palavras coincidem com o que está aqui no comecinho desse salmo: Senhor, por que estás tão longe e te escondes no tempo da angústia? Deus não está escondido.
Deus não esqueceu você. Deus não se afastou de você como não se afastou, o Pai não se afastou de Jesus. O Espírito Santo não abandonou Jesus. Deus é socorro bem presente na angústia, diz a palavra de Deus. Deus é sempre presente, mas na angústia, diz o Salmo, Ele é bem presente. Deus é socorro, é amparo, é força, é consolação, é salvação bem presente na angústia. Mas Ele permite que as tribulações nos alcancem, como se Ele estivesse indiferente ao peso esmagador e sufocante que nos atingiu. Ele permite. Por que o Senhor faz isso? Ele faz isso para que nós cheguemos ao fim das nossas próprias forças e descobramos o tesouro que ali estava escondido, o imenso lucro que a tribulação traz para nós. Porque sem tribulação não tem crescimento na nossa vida, gente. Não tem. Nós crescemos em meio aos sofrimentos. Eu vi um vídeo na internet, foi uma coisa interessantíssima. Eles criaram um ambiente perfeito para as plantas, para as árvores, sabe? Eles fizeram uma grande cúpula de cristal, onde não entrou inseto, onde não entrou praga, onde a luz do sol passava diretamente pelos vidros limpíssimos, a temperatura controlada também a umidade. Era o cenário paradisíaco para as árvores. Não tinha praga, não tinha resistência, tinha tudo que as plantas precisavam. Num primeiro momento, foi maravilhoso, elas floresceram, elas cresceram, elas tiveram uma beleza que é incomparável. Cresceram muito mais rapidamente do que fora, no ambiente não controlado. Só que não passou muito tempo, elas começaram a deteriorar, a morrer por nada. E sobretudo as árvores que cresceram bem rápidos não se sustentavam sobre si mesmas. Sabe o que foi que descobriram? Que sem o estresse das resistências e, sobretudo, das tempestades, as plantas não conseguem ter fibra para sustentar o seu crescimento. Entenda uma coisa: para que você possa crescer, e Deus quer que você cresça, você precisa ter fibra. E a fibra não vem sem as tempestades. As tempestades da vida, as tempestades da alma. Então, aquilo que você muitas vezes chama de dor, e de tribulação e de sofrimento, é lucro, é o que está possibilitando você crescer, é o que está te preparando para a nova fase da sua vida, e vem. Deus jamais permitiria que essas coisas recaíssem sobre nós, que as nossas forças se esgotassem, se Ele não tivesse ali um tesouro para nos revelar. Então você pode ter certeza de que aquele que permite o sofrimento está conosco na dor. Se Deus está permitindo o embate, o sofrimento, a tribulação, a angústia, a separação, a perda, o aparente fracasso, a traição, se o Senhor está permitindo que essa dor rasgue o seu coração no meio, você pode ter certeza de uma coisa: sozinho você não está, porque aquele que permitiu esse sofrimento na sua vida está com você nessa dor. Pode ser que nós só consigamos ver o Senhor no meio das nossas aflições quando a aflição já estiver passando. Não é? Porque na hora que ela é muito dura, é que nem a crise dos rins que eu falei para você, é que nem o sofrimento de Jesus ali na cruz. Aquela dor nos cega, a gente não consegue ver. Mas no momento em que a gente começa a vencer e a aflição começa a nos deixar, pode ser que ali a gente consiga ver a presença de Deus, né? Quando a aflição já estiver passando. Mas nós precisamos ter a ousadia de acreditar que Deus não arreda o pé do fogo que nos cercou. Eu e você, a gente precisa ousar acreditar nisso. Esta é a fé
acima de todas as tribulações. No meio das chamas, ousar acreditar que o Senhor não se afastou uma vírgula de você, pelo contrário, Ele está mais junto do que antes. Por que será que a Sagrada Escritura quis registrar aquele episódio daqueles 3 jovens na fornalha ardente? E diz que não eram 3, jogaram 3 na fornalha. Mas quando o fogo se acendeu, não eram mais 3, eram 4. E o quarto tinha a semelhança de um filho de Deus. Dava para perceber que era divino. O que aconteceu ali? Por que o Senhor permitiu que isso fosse registrado na Sagrada Escritura? Para que eu e você nunca nos esqueçamos, no meio do fogo que foi acendido para nos queimar, quando nós o enfrentamos com fé, não enfrentamos só com fé, nós o enfrentamos com fé e com a presença de Deus que não nos abandona. Essas chamas não vão torrar você, não vão queimar você, porque o Senhor está contigo. Na alegria, é igual um casamento. O Senhor está... Olha, todo casamento, ele é sinal da nossa união com Deus. O juramento que o marido e uma mulher fazem um ao outro é só uma sombra, é um sinalzinho da união da nossa alma com Jesus, nosso Senhor. E o que é prometido ali no altar? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, contigo está o Senhor. Deus está com você na alegria, mas unido a você na sua dor, na sua tristeza. Está com você nos momentos de riqueza, mas está com você nos momentos de pobreza. Está com você na saúde, mas está com você na doença. E o que isso significa? Significa que no casamento, no matrimônio, o maior dom, o maior tesouro, o maior presente, a maior graça é o cônjuge. E na nossa união com Deus, o maior tesouro, a maior riqueza, a maior saúde, a maior alegria é Deus na nossa vida. É o tesouro inquestionável. É o que você tem de mais precioso. Então, quando esse fogo nos cerca, né, os nossos olhos estão ofuscados pela fumaça da dor. Já entrou no meio de um fogo, de um incêndio, já esteve perto. Aqui de vez em quando acontece na Dutra, de pegar fogo no mato ao lado. Olha, eu vou te dar um conselho de amigo, tá? Principalmente se você dirige. Não confunda fogo com neblina, porque na neblina dá para a gente avançar devagarinho. Na fumaça não dá, porque você vai achar que está vendo e você não está vendo. No meio da fumaça você não enxerga 30 centímetros à sua frente. Quando você enxergar o carro, você já bateu nele. Então, quando tem fumaça tomando uma rodovia, só tem uma coisa que você precisa fazer: parar. Porque a visão fica completamente bloqueada. E se você estiver fora do carro, é pior ainda, porque além da coluna de fumaça que te bloqueia a visão, ela entra nos seus olhos e ardem os olhos. Os nossos olhos estão ofuscados pela fumaça da dor, das provações, dos sustos que nós tomamos. E não conseguimos ver Deus em meio a tudo isso. Nós amamos a Deus, mas no meio do fogo, da tribulação, muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Veja, há uma diferença entre o que acontece de fato e o que a gente sente. A gente se sente abandonado, mas Deus ali está. É igual o filho que foi internado no hospital e pensa que a mãe o abandonou, mas que ela não pode entrar na sala, mas ela está lá, velando por ele. Está lá, sempre presente. É como aquela pessoa que traz uma carência imensa, de repente por um pai que foi embora muito cedo, que abandonou, por uma rejeição que sofreu no ventre materno, e ali diante dessa carência,
foi muito amada na vida, mas não conseguiu sentir o amor, porque não acreditou no amor que recebia. Então, tem gente que diz, eu não me senti amado. E é verdade que ela está falando. Mas ela não vai poder dizer, eu não fui amada. Porque o pai a amou, a mãe a amou, o filho a amou, o marido, a esposa o amou, a amou. Mas ela não sente, porque algo está quebrado aqui dentro. Quando o coração está quebrado, gente, ele não funciona direito. Então, mesmo a gente sendo coberto de amor, às vezes a gente não sente. Então, há momentos na vida da gente de grande escuridão emocional. É dura a solidão, eu digo para você. As trevas da dúvida engolem todas as nossas seguranças. E naquele momento nós nos tornamos temporariamente cegos. Emocionalmente cegos. Até psicologicamente cegos. A gente está no meio da bagunça, a gente não consegue enxergar direito. Então, muito importante, até quando a gente tem alguém que nos ajuda, sabe? Uma voz que nos diga, vá nessa direção. Porque aquele redemoinho levantou tanta poeira, que a gente está cego naquele momento até para o óbvio. Quando a dor toma conta, o que você ensinou para os outros, você não consegue aplicar para você mesmo. Ah, mas eu ensinei isso para tanta gente, mas você estava de fora da situação. Agora que você está dentro, você precisa de alguém que pegue você pela mão e tire você, até usando o mapa que tantas vezes você utilizou para tirar as pessoas do mesmo buraco. Entende? Então, naquela hora, nós estamos temporariamente cegos, de forma que nós não podemos enxergar o rosto do Pai misericordioso que está ali profundamente compadecido. Deus está profundamente compadecido de você, nas suas dores, e às vezes não só nas suas dores, nas suas lutas, na sua luta para ser santo, na sua luta para ser um homem melhor, na sua luta para ser uma mulher melhor, na sua luta para se afastar dos infernos que o demônio semeia à sua volta, nas suas lutas para não trair a Deus, a troco de nada, porque nós somos muito fracos, gente, sabe? Muito frágeis. A gente é capaz de trocar o Senhor pelas 30 moedas de prata. A gente condena Judas, mas a gente é capaz de trocar o Senhor pelas 30 moedas de prata. Olha, quantas pessoas eram católicas convictas, mas por uma questão emocional trocaram de igreja como quem troca de roupa. Apareceu alguém, a pessoa se apaixonou, e no momento que se apaixonou, tudo que ela acreditava ficou em segundo plano, porque aquela paixão, aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, se sobrepôs ao que a pessoa acreditava. Tempo atrás eu trabalhei com um moço que ele dizia que ele era ateu. Aí a gente falava as coisas de Deus para ele, mas ele nem ligava, se fazia de superior, tinha um discurso assim, pesado. Ele era muito educado, mas tinha um discurso pesado, dizia que não se convencia. E eu fui aprendendo a conviver com ele, com respeito, uma pessoa que eu passei a querer muito bem. Aí um dia, apareceu uma moça católica na vida dele, e ele se apaixonou perdidamente. Ele se converteu, mas não foi a Jesus, porque a conversão a Jesus não se dá dessa forma. Ele se converteu a ela, e por causa dela, as crenças dela. E passou a falar de Jesus, e passou a falar da igreja. Mas, Márcio, isso não é conversão? Não é, porque não tem sustentação. Se a menina sai da vida dele, ele cai no abismo de novo. Entende? Ele não fez uma experiência pessoal com Jesus, ele fez uma experiência pessoal com ela. E eu vendo e calado. Aí um dia, ele chegou para mim e disse assim, a melhor coisa do mundo é a gente ser católico. Ele falando. Porque para as coisas que a gente não tem resposta, a igreja disse, está dito, acabou. Então eu falei, você vai me desculpar, mas não é assim. Do jeito que você está falando, não, meu amigo. Então eu abdico
da minha capacidade de pensar, simplesmente porque foi dito que é dessa forma. Não, a igreja nos ensina o caminho, mas a gente precisa aderir. E aderir quer dizer entrar naquele mistério, penetrá-lo profundamente, entender que ele é razoável, entender que ele é verdadeiro, entender que nós não alcançamos a profundidade dele. E aí sim nós nos abandonamos. Mas não assim, eu não acredito nisso, mas falou que agora é, porque falou que... não, para com isso. Sabe, Deus se compadece de nós em meio às nossas lutas, sabia? Deus tem compaixão de nós, mas muitas vezes nós não conseguimos ver o rosto do Senhor ali naquele momento, olhando para nós com seu coração generoso de Pai. Assim como um pai não abandona o filho que está aprendendo a viver, está aprendendo a andar, está aprendendo a nadar, Deus não vai te abandonar. Quando uma criança está aprendendo a nadar, o pai não interfere toda hora, ele deixa, muitas vezes ela beber um bocado de água. É bom. Por que é bom? Porque é assim que ela sabe o que é afogar. É assim que ela fica esperta para não correr o risco de cair na piscina antes de aprender a nadar e sem que tenha alguém perto para poder dar socorro para ela. E interferir no processo por causa do desconforto atrapalha a pessoa a aprender. Mas o pai está ali. E quando passa do limite do que é tolerável e o afogamento vai se tornar real e danoso, o pai enfia a mão na água e tira o filho de lá e o põe a salvo. Deus está na piscina com você. Entenda isso, sabe? E é a nossa fé que nos faz caminhar assim. Sem fé, a gente não consegue acreditar nisso. Então, olha, nunca pare nas suas impressões. Nunca pare nos seus sentimentos. Porque você viu o que o sentimento faz? O que o sentimento faz? Nos faz rezar assim. E não tem problema rezar assim. Mas aqui é a força do sentimento. Senhor, por que estás tão longe? Estou te sentindo tão longe, meu Deus. Senhor, por que te escondes no tempo da angústia? Eu te procuro e eu não estou te encontrando. É a percepção da pessoa que está enfronhada nas dores e nas lutas do dia a dia. Então não pare nas suas impressões, nunca pare nos seus sentimentos, mas firme-se na fidelidade de Deus, que é imutável. Deus não deixa de ser fiel a você porque você não foi fiel a Ele. Firme-se na fidelidade imutável de Deus e mesmo não vendo o Senhor, falemos com Ele. Mesmo não vendo, mesmo não sentindo, eu faço o que então? Fale com Ele, porque Ele está. E assim que nós começarmos a conversar com Jesus, assim que nós começamos a falar com Ele, crendo na sua presença viva, na sua presença real junto de nós, ainda que os nossos olhos não o vejam, a resposta vem. Eu não estou sentindo nada, rezou? A resposta vem, meu irmão. Márcio, eu não estou conseguindo ver as coisas de Deus que eu via como eu via antes. Mas você falou com o Senhor te ouviu, a resposta vem, a sua voz, a voz de Deus se manifesta para dar a resposta. E isso nos prova que Deus está ali, não são os nossos sentimentos, não são as nossas percepções, mas a resposta prova. A resposta à oração. Portanto, para quem orou, e por isso é indispensável que nós oremos. A resposta de Deus é a prova de que o Senhor está ali, no meio da poeira que se levantou, da fumaça que nos obscureceu a visão, não é? Da cerca de espinhos que bloqueou a nossa vista. O Senhor está bem perto, velando sobre o que é dele. Deus não larga aquilo que é dele, e você é de Deus. O Senhor está velando sobre você. E entenda isso.
Deus está tão perto quando nós passamos pelo túnel escuro das provações, como quando nós caminhamos pelos campos ensolarados, né, dos dias de vitória. É gostoso, né? A gente abrir a porta de casa e parece que é o melhor e mais novo dia da nossa vida. Que dia lindo, que dia luminoso. Você está feliz? Quando você está feliz, o dia amanhece diferente. E aí é gostoso a gente caminhar debaixo daquele sol, a céu aberto, e a gente sente tão perto a presença de Deus. Pois é, mas essa presença de Deus também está perto igualmente quando você passa pelo túnel escuro das provações. Então agradeça a Deus por isso. Diga obrigado, Senhor. Muito obrigado. Quero trazer para você um trechinho aqui do nosso dia, apontado no livro Na Presença do Deus Vivo, que diz aqui, olha: o que você deve fazer quando você deparar com uma grande tentação? Isso serve para os grandes sofrimentos também. Você deve fazer exatamente o que fazem as crianças quando topam com alguém fantasiado de monstro. Correm entre lágrimas para o colo da mãe, ou pulam nos braços do pai. Eu não sei quem foi que inventou que criança gosta de palhaço. Você já viu o bebezinho? Eu não conheço um bebezinho que diga, me leva lá no palhaço. Eu não sei porque que os pais insistem nisso. Quando um bebezinho, uma criancinha de 1, 2 aninhos está andando, que um palhaço vem na direção deles, é desesperador. Eles correm para o braço do pai, da mãe. É a mesma coisa que eu e você precisamos fazer quando nós topamos com uma tentação grande demais. Correr para os braços do Pai, berrando e pedindo socorro. Diz aqui, ó, faça igual com Deus. Corra para Ele, peça misericórdia. Afinal, não foi isso que Ele nos mandou quando Ele disse: orai e vigiai, para não cairdes em tentação? Se depois de ter orado, a tentação continua e se torna ainda mais intensa, o que você deve fazer? Olha aqui, ó. Isso aqui é um passo a passo que foi libertador para a minha vida. Eu acredito que muitos dos meus irmãos que estão aqui nessa bancada venceram tentações terríveis dessa maneira aqui, olha. Se depois de ter orado, a tentação continua e se torna ainda mais intensa, vá em pensamento até o Calvário e lance aos pés ensanguentados de Jesus. E se lance aos pés ensanguentados de Jesus. Por isso eu digo, bendita a renovação carismática católica que me ensinou a rezar assim. Isso aqui não é uma técnica de oração, isso aqui é a verdade. Isso aqui liberta, isso aqui me libertou, isso aqui foi salvação para a minha vida. Mas uma coisa tão simples, se é tão simples, por que não faz? Não é? Vá em pensamento até o Calvário e se lance aos pés ensanguentados de Jesus e diga-lhe com toda a sinceridade que você não quer e não vai ceder aos convites do tentador. Peça ao Senhor que o defenda dos ataques de Satanás e continue clamando e pedindo que o Senhor o preserve até que esse assédio chegue ao fim. Mas tenha aqui o seguinte cuidado. Quando rezar, ponha a sua... isso aqui é um segredo, é o ponto onde a maioria erra. Tenha o seguinte cuidado, quando rezar, ponha a sua atenção em Jesus e não na tentação que o ameaça. Aí a pessoa vai, se põe de joelhos, se imagina no Calvário, mas em vez de pensar no Senhor, fica pensando no pecado que quer evitar. Meu filho, não faz isso. A oração é alçar o coração a Deus e não descer o coração pelos pensamentos ao encontro do pecado que está nos tentando. Olhe só para Jesus. Pense somente em sua cruz e em seu sangue derramado. Porque mesmo em oração, pensar naquilo que nos tenta nos enfraquece e nos empurra em sua direção. O segredo é mudar o rumo dos pensamentos.
e tratar de ocupar a cabeça com alguma coisa boa e santa, como um balde de água fria nos desejos pervertidos que se acenderam. A chave para derrotar todas as tentações, grandes e pequenas, é procurar um sacerdote e contar com detalhes todas as ideias, sentimentos, impulsos e artimanhas do inimigo, bem como o que essas coisas causam em você. Fazer com que você não conte isso a ninguém e não peça ajuda é a primeira ideia que o diabo lhe sugere. Vou repetir, porque isso aqui também é muito importante. O que o diabo sugere para você? Fazer com que você não conte a ninguém essas tentações que você está enfrentando e que você não peça ajuda. É a primeira ideia que o diabo lhe sugere. Ele faz o mesmo que um mau caráter quando quer seduzir uma mulher casada e convence-a a não contar nada, a não comentar nada com o marido. Fica ali cantando, assediando e dizendo para ela: não, é um desabafo, é que eu gosto muito de você. Você não vai contar isso para o seu marido não, né? Isso fica só entre nós, e assim vai. Faz parte do comportamento do diabo manter as coisas escondidas. Repito, faz parte do comportamento do diabo manter as coisas escondidas. Ao contrário de Deus, que manda submeter todas as coisas ao discernimento, inclusive as inspirações que Ele mesmo dá. Olha, Deus dá inspiração para a gente e manda a gente submeter ao discernimento, inclusive as inspirações que Ele mesmo dá. Então, se ainda assim o inimigo não se retira e insiste, causando incômodo, perturbação e cansaço, a única coisa que nós podemos fazer é resistir-lhe fortemente, sem consentir em nenhuma de suas promessas. Do mesmo modo que ninguém se casa até que diga sim ao pretendente, o demônio não pode tocar numa alma que de modo algum lhe diz sim. Enquanto você não consente, o maligno não vence. Então não dialogue com a tentação, não meça forças com o inimigo. Se tiver que responder às suas sugestões, que sejam com as seguintes palavras: retira-te, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Como se livrar? Ó, que dica boa aqui, ó. Tem gente inconveniente na sua vida? Que você não vê o que fazer para se livrar dessa pessoa? Olha a dica aqui. Como se livrar de um homem inconveniente? Desprezando-o. Como se livrar do demônio? Não lhe dirigindo palavra alguma, mas orando a Deus contra ele. Uma mulher se livra de um homem inconveniente ignorando-o. Uma mulher sensata se desvencilha de uma cantada sem responder, sem sorrir, ou sequer olhar para o atrevido. Ela simplesmente se levanta e vai para junto do marido. Assediado pelo demônio, o homem de Deus não deve perder seu tempo respondendo nem esbravejando contra ele. Basta voltar-se para Jesus imediatamente e renovar diante dele as suas promessas de fidelidade. Se fizer isso, certamente vencerá. Que palavra maravilhosa! Que ensinamento de espiritualidade! Com essas 2 páginas, você, depois de tê-las escutado, rezado com elas, tem condições de orientar espiritualmente uma pessoa. Com isso que está aqui, se você levar a sério e colocar em prática esse passo a passo, você vencerá em todas essas batalhas contra o mal que guerreia contra você. Então, bendito seja Deus. Não vou deixar de recomendar, recomendo a você vivamente, que você tenha, não é para agora, é para o resto da sua vida, esse livro Na Presença do Deus Vivo. Porque haverá momentos que você vai precisar voltar a esta página, e vai ter pessoas que você vai precisar dizer: sente-se aqui, abrir o livro e dizer: leia,
e depois nós vamos conversar. Tá certo? Oremos. Ouvindo essa meditação, essa reflexão, eu me lembrei muito de quando minha mãe ficou doente com câncer em 2009. Primeira vez que ela recebeu a notícia. E eu podia ter tido duas reações. Uma, me revoltar completamente contra Deus e reivindicar os meus anos de serviço a Ele. Hoje eu tenho 35 anos na comunidade Canção Nova. Ou entrar justamente nessa dimensão da fé, da escola de confiança, que é essa escola que nós somos treinados, né, desde que entramos com o Padre Jonas. E eu me lembrava do Padre Jonas na enfermidade da minha mãe, onde ele dizia: minha filha, a incredulidade anula toda a possibilidade do milagre. O Padre Jonas que sempre nos ensinou a confiar em Deus até o último segundo, mesmo que a resposta não seja aquela que a gente esperava ter. E naquele momento de tribulação, a resposta que o Espírito Santo fez com que eu desse foi justamente essa canção. Até minha mãe perguntou: você está compondo? Porque foi justamente numa noite de Ano Novo, assim, onde eu ainda estava imbuída daquela notícia. E veio essa canção, né? Quando a tribulação vem me visitar, onde está teu Deus? Muitos querem perguntar. Ele vive em mim, caminha comigo, nele eu posso confiar. Ele vive em mim, caminha comigo, nele eu posso confiar. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Quando a dor quer machucar o meu coração, quando a dor quer machucar o meu coração, eu espero em Deus, Ele segura minha mão. Ele é fiel, caminha comigo, nele eu posso confiar. Ele é fiel, caminha comigo, nele eu posso confiar. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. E nós colocamos nas mãos do Senhor todos os pedidos que eu recebi hoje, que refletem essa dor, essa tribulação. Colocamos nas mãos de Deus nessa certeza que em meio à dor, às dificuldades, Ele está conosco. Você pode dizer isso
Deus está comigo. Deus está comigo. Deus caminha comigo. Deus caminha comigo. Em meio a sofrimentos. Em meio a sofrimentos. Em meio a tribulações. Em meio a tribulações. Em meio a dificuldades. Em meio a dificuldades. Nele eu posso confiar. Nele eu posso confiar. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio e espero em vós. Jesus, eu confio e espero em vós. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, Ele é mais forte, Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo, nele eu posso confiar. Louvado seja Deus por esse grupo de oração que é o Sorrindo para a Vida cada manhã. E Deus fala conosco concretamente. Obrigada. Deus falou e está falando com você neste momento. E você pode reafirmar isso: Deus está perto de mim. Deus está presente na minha vida. E o Senhor vai libertando muitas pessoas de uma sensação de sufocação. Você trazia isso como se você estivesse sufocada, sufocado. E à medida que o Márcio foi pregando, a oração foi acontecendo, você pode até respirar fundo. Você pode inspirar, respirar e sentir esse alívio até mesmo, nessa região da sua garganta, do seu peito que estava sufocado. Isso é graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Isso é graça de Deus através do sistema Canção Nova de comunicação. É o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, a partir aqui da bancada, porque quem experimenta primeiro somos nós. E através das ondas da rádio, ondas eucarísticas da rádio, essas imagens abençoadas da TV Canção Nova, a graça e a libertação de Deus chega também até você, meu irmão, minha irmã. Obrigada, Senhor, porque nós vivemos pela fé. Obrigado. E nós nos colocamos, sim, aos pés da cruz do Senhor nesta Semana Santa. E queremos viver bem essa Semana Santa. E o sangue de Jesus nos banha, nos lava e dá vida nova, e renova e fortalece a todos nós na fé. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta TV que traz salvação para muitas casas e para muitos corações. Nós te louvamos. Obrigada, Senhor, pelo sistema Canção Nova de comunicação. É um sistema onde se derrama as graças, as bênçãos de Deus na nossa vida. Você é alcançado todos os dias, não é? Você que se sentia na solidão, sozinho hoje, você se sentiu abraçado por Deus, abraçada por Deus, afagado pelo Pai nesta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada. Bendito e louvado Muito sejais, Senhor. Obrigada. Seja Deus. Nosso Senhor tocou numa mãe que estava profundamente angustiada, se sentindo sozinha diante das realidades. Jesus te visitou, você não está sozinho. Obrigada. Muitas pessoas que estavam enfrentando realidades de medo, inclusive por causa da angústia, problemas psicológicos, psíquicos, um medo de enfrentar as realidades. Jesus te toma pela mão, você não está sozinho. De maneira muito particular, um chefe de família, preocupado com as realidades da casa, se sentindo abandonado, esquecido por Deus. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Ele está aí junto de você e muito em breve você também poderá testemunhar a graça de Deus na sua vida. Louvado seja Deus, porque nosso Senhor não economiza nas graças para salvar a nossa vida. Deus seja louvado. Quero agradecer a tanta gente participando aqui. Vocês são maravilhosos. Inclusive, me perdoe, você mandou 2 vezes no Instagram e eu respondi, mas apagou da minha mente agora o teu nome. Mas ela dizia assim: Val, nós precisamos louvar a Deus, porque são muitas pessoas que estão ajudando a Canção Nova e o projeto Dai-me Almas.
é porque nós fomos acumulando janeiro e fevereiro. Então, março está um pouquinho mais apertado, mas tem muita gente ajudando e eu concordei com ela em número, gênero e grau. É verdade, muitas pessoas têm nos ajudado e nós agradecemos a você que já colaborou com o projeto Dai-me Almas. Realmente a gente refaz esse histórico, né? Ficou um percentual no mês de janeiro, mês de fevereiro mais curto, com o percentual de janeiro e ainda não alcançamos os 100%. Então, mês de março, por isso que nós estamos um pouquinho mais apertado. Mas nós reconhecemos todas as doações que chegam, agradecemos e confiamos na divina providência. Deus sabe o que precisamos e Ele tem usado de pessoas para fazer chegar até nós esse percentual. Como é o caso da Fátima. Ela diz: Val, segue a minha contribuição. Bom dia, Val, e todos do Sorrindo para a Vida. Eu não poderia deixar de ajudar a Canção Nova. Tem uma situação que eu tenho vivido com a minha filha, mas tenho ajudado porque a Canção Nova me ajuda. Sonimar, ela diz assim: segue meu algo a mais, vamos fortalecidos na fé, rumo ao 100%. Também a Senira mandou para mim lá no Instagram e aí também no e-mail, né, Senira? Ela diz: é o que eu posso ajudar hoje, Val, mas segue aqui. A Maura Chaves, ela diz: sou sócia e faço meu algo a mais. Maura, Deus lhe pague. A Aline deixou o comprovante dela, a Beatriz também, a Elizabeth, a Sueli Barros. Ou seja, meus irmãos, nós também não estamos sozinhos, viu? Além de ter a graça de Deus, tem o povo de Deus que segue em frente evangelizando conosco. O João, por exemplo, ele diz assim: eu estou fazendo Pixidade, hoje estou completando mais um ano de vida, cheguei aos 52 anos com a graça de Deus. E ele mandou o Pixidade dele. Obrigada, viu, João? Parabéns, felicidades, muita saúde para você. Quero trazer o testemunho da graça de Deus, porque o sentido desta evangelização pela televisão, pela rádio, pelo sistema de comunicação, é porque Jesus chega até você. Jesus age na sua vida. E olha só o que essa nossa irmã nos conta. Olá, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Virgínia, sou de Brasília, tenho 28 anos, sou sócia da Canção Nova. Eu era protestante até 2019, mas Jesus foi misericordioso comigo e eu pude então experimentar a graça de uma vida transformada e Ele me pegou nos braços através de Nossa Senhora. Em 2023, eu fui diagnosticada com endometriose e adenominose. Após anos sofrendo com muitas dores, e a partir daí eu precisei mudar os hábitos, fiz várias coisas, ainda assim não foi suficiente. Eu estava noiva, prestes a casar e segui com o tratamento. Ainda assim não dava resultado. Mas o principal que eu experimentei conhecendo a Canção Nova, estou resumindo um pouco, ela diz assim, foi entender que Jesus é o médico dos médicos e a oração é o melhor remédio. Desde que me casei, minha sogra sempre rezava a oração da medalha das duas cruzes. Às vezes rezava até sobre a minha barriga. E nós experimentamos o poder desta oração. Entendemos que, de fato, se era da vontade de Deus que a cura chegasse até mim, seria por meio da oração. Rezávamos então com a medalha das duas cruzes, a oração, rezávamos o texto da Divina Misericórdia, além da Santa Missa e de toda a espiritualidade que a Canção Nova nos ensina. No começo de 2025, decidimos procurar uma médica para verificar como é que estava todo o meu tratamento. Ela pediu novos exames e alguns bem detalhados. Eu fiz no dia 14 de junho de 2025, uma ressonância para ver essas duas realidades. O resultado saiu no dia 19, que era a festa de Corpus Christi. E olha a graça de Deus! Não havia nenhum sinal de endometriose mais, nenhuma inflamação, nenhuma anormalidade. É como se eu nunca tivesse ficado doente. Além disso, obviamente, aquelas dores que eu sentia, todas elas cessaram. Mas Deus nunca faz as coisas pela metade.
Para a maior honra e glória de nosso Deus, fiquei grávida e já está chegando a nossa princesa, Maria Cecília, o milagre que Deus misericordiamente nos confiou. Acredito que obtive uma graça pela fé, graças a Deus e a Canção Nova. A Canção Nova faz parte da minha trajetória espiritual. Em caixa alta, a nossa amiga Virgínia, ela disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ah, que lindo testemunho. Louvado seja Deus. Deus restaurou aí esse útero, né? E curou e libertou, e Ele pode fazer também na sua vida, realizar a cura, seja física, e fazer você voltar também à originalidade. Sei que você quer saber do projeto da Minha Almas, o programa já está quase que encerrando. Olha que bênção, gente. Nós subimos 8%, estamos com Louvado 73%. seja Deus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Temos hoje e amanhã. Faltam 27%. Percentual está alto? Está. 13,5%. Mas, como a gente acabou de ouvir no testemunho, para Deus nada é impossível. E agora é a hora de arregaçar as mangas, de ajudar. E pelo celular você pode ajudar a Canção Nova, não é? Através do Pix, numa transferência bancária. Você pode pegar agora, eu fui olhar se estava o QR Code. Está lá o QR Code aí na tela. Dá tempo, nesses últimos minutinhos aqui do programa, de você contribuir com o projeto da Minha Almas, não é, Márcia? pix.doação@cançãonova.com. Esse é o endereço, fácil de guardar. Quem nos acompanha todos os dias já sabe de cor, é só usar, gente, pix.doação@cançãonova.com. E esse não é o único meio. Então, se você diz, eu quero ajudar, mas o Pix não é uma opção para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai entrar em clube.cançãonova.com e escolher uma outra forma, entre as formas que estão lá. Tem cartão de crédito, você pode ajudar através de transferência bancária, você pode imprimir um boleto, a própria chave do Pix está lá e outras formas de colaboração, é só você escolher aquela que mais se adapta a você. Verdade. E a Michele Cristina, ela mandou agora aqui para mim, né? Ela diz, eu não tenho muito, mas é com o coração grato na certeza de que Jesus cuida de todos nós, que ela fez a contribuição, mandou aqui para a gente. Agradeço muito, viu, querida? Deus abençoe. É cada um fazendo a sua parte. E o milagre do 100% vai chegar, né, Val? Exatamente. Obrigada, família. Nós confiamos em Deus e sabemos que nós somos família. Por isso que nós estendemos as mãos. Eu sei que muitas pessoas contribuíram, mas talvez exista em nosso meio pessoas que ainda não fizeram a sua contribuição. Se você ainda não fez e pode, eu gostaria de contar com a sua participação para que a gente chegasse ao 100%. Então, meu pedido principalmente a você que pode ainda contribuir e não fez. Amanhã a gente tem mais resultados e a gente se encontra com a graça de Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada, Márcio. Muito obrigado, até amanhã. Se Deus quiser. Com a graça de Deus, vamos sim. Salete, foi uma bênção. Obrigada. Aqui hoje, até a próxima. Até a próxima. E vamos contribuir, minha gente. Pix Páscoa. Ótimo. Tá, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Vamos lá. Deus caminha comigo. Deus é meu grande amigo.